Bom, então vamos começar aqui a primeira aula de pêndulos. Isso é essencialmente o assunto da motivação e introdução histórica. Eu vou começar aqui mostrando a utilidade maior de um pêndulo. A coisa que professores fazem melhor em sala de aula. Vocês estão acompanhando aqui o meu relógio de bolso e vocês estão ficando com sono, muito sono, seus olhos estão pesados e vocês vão cair no sono. Isso é o hipnotismo, isso é um pêndulo também. Tá? Fora brincadeiras, nós vamos conversar um bocado sobre pêndulos, como pêndulos funcionam, qual é a física por trás dos pêndulos, e aqui eu fiz um pêndulo mais simples. Se vocês já foram meus alunos em Física 2 alguma vez na vida, vocês lembrarão que a gente faz isso em aula. Pega qualquer coisa que alguém tenha na sua mochila e a gente faz essa coisa balançar, mede o comprimento do fio e mede o período com um cronômetrozinho do celular e calcula o gênero. Tá? Então agora aqui, isso aqui é uma aula de física experimental, vocês vão desenvolver as suas capacidades experimentais. Nós vamos melhorar bastante esse negócio e fazer uma medida bem legal que dê um valor bastante preciso da aceleração da gravidade, que é o nosso objetivo aqui. Então eu fiz um resumo histórico aqui que mais ou menos acompanha o resumo que está escrito no papel. Nós vamos começar do começo, que é na física moderna, né, o cara que é tido mais ou menos como inventor da física moderna, juntando raciocínio com experimentação, o que hoje na física chama teoria com experimento. O Galileu, lá por 1600, ele se deu conta de um negócio super importante, que o período do pêndulo depende do seu comprimento, mas não depende da massa da coisa que está pendurada no pêndulo. Tá? Então, se eu faço o meu pêndulo ficar maior, ele oscila mais devagar. Se eu faço o pêndulo ficar menor, ele oscila bem mais rápido. Eu não vou fazer aqui, mas vocês podem fazer depois, botar uma coisa mais pesada, uma coisa mais leve. Esse é o mesmo raciocínio, a mesma razão que também o Galileu se deu conta que os corpos que caem, sejam eles muito massivos ou pouco massivos, eles caem com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade que a gente vai tentar medir nessa experiência com o pêndulo. E isso não é uma coincidência, é na verdade uma consequência da física, né? Que quanto maior é a massa do corpo, maior a força que atua sobre ele. A gravidade que a Terra exerce sobre um corpo é tanto maior quanto maior a massa dele. Por outro lado, quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia. Então, isso está na expressão da lei de gravitação universal, que o Newton inventou uns anos depois, que diz que a força gravitacional sobre um corpo é a constante de gravitação, a massa de um corpo, a massa do outro corpo, dividido pela distância deles. E, por outro lado, pela definição de força do Newton, que é a segunda lei de Newton, que é o que está em verde aqui, a força é igual à massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Então, a massa do corpo em questão cancela nessas duas expressões, a gente tem a aceleração, depende da massa do corpo que puxa para baixo. Tá? Então, tanto no pêndulo quanto na queda livre, a força aumenta com a massa do corpo e a inércia aumenta com a massa do corpo. Essas duas coisas se cancelam e fazem com que o Gzinho seja o mesmo para todos os corpos e faz com que o período do pêndulo seja o mesmo para todos os pêndulos com o mesmo comprimento. A gente vai depois deduzir a expressão do período do pêndulo. Então, a revisão histórica que eu quero fazer aqui rapidinho, vocês têm escrito no roteiro da experiência, voltando lá ao Galileu em 1600, o Galileu se deu conta disso e ele fez e tal, mas o cara que leva a glória por ter transformado isso aqui num relógio é um holandês que, segundo o Walter Lewin, naquelas aulas de física que tem gravadas no YouTube, diz que se diz Helgens, ou algo impossível de pronunciar se vocês não forem criados e nascidos na Holanda. Tá? E esse cara, em 1650, conseguiu fazer um relógio de pêndulo. E esses relógios de pêndulo foram um salto quântico, embora não tivesse mecânica quântica, na qualidade dos relógios. Os relógios que existiam até essa época, em um dia, atrasavam coisa de 15 minutos. Aí, os relógios dessa época eles eram mais parecidos com relógios, claro que não eram de bolso, assim, né, mas eram relógios que o cara dava a corda,
tinha um volante, uma mola, e o negócio ia fazendo clac, 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 ia contando os clac e contando o tempo. Esses relógios aí, naquela época, atrasavam, ou adiantavam, tinha um erro médio de 15 minutos por dia. Tá? E com os relógios que o Huygens inventou, isso dava mais ou menos 15 segundos. Então, por isso que eu falei que é um salto quântico, né? É uma melhora de precisão gigantesca usando o pêndulo. E esses relógios de pêndulo, eles dominaram o mundo da medida do tempo até mais ou menos os anos 30. Tá? Nessa época inventaram o relógio de quartzo. É um relógio eletrônico, mede uma oscilação a um cristal de quartzo. Aí os relógios de pêndulo deixaram de ser os melhores relógios do mundo. A pergunta que eu coloquei no roteiro para vocês lerem, eu vou colocar novamente aqui, é: como é que o cara sabe que o relógio que foi inventado pelo Huygens é muito melhor do que os que tinham antes? Como é que eles sabem que o relógio de quartzo é muito melhor que o relógio de pêndulo? Simplesmente o cara diz, meu relógio é melhor que o teu e o meu não atrasa e o teu atrasa. Precisa existir algo que nos serve como referência de tempo. Tá? Então pensei aí qual é o relógio esse. E pensei mais um pouquinho, depois de 1930, 1950, por aí inventaram o relógio atômico. E o relógio atômico ele é tão estável que ele é mais estável do que a fonte de tempo que era a melhor de todas até então, que era usada para calibrar todos esses relógios que eu falei. E a partir desse dia se descobriu que a referência de tempo que era usada até então não era tão constante assim, que dava uns saltinhos de vez em quando. Tá? Então a gente vai conversar sobre isso ao vivo, eu só quero deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Bom, muito bem. Então tá lá o pêndulo inventado, o relógio de pêndulo e tal. Aí nessa época, depois que começaram as grandes navegações, uma diversão dos europeus era mandar expedições pelo mundo afora para catalogar animais, bichos, né? O Darwin, a fonte de inspiração para a origem das espécies. É uma viagem dessas que é o livro dele chama A Viagem do Beagle, que é o nome do navio que ele vai. Em português é traduzido como Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo. Os dois nomes são simpáticos. Então, numa viagem dessas, bem antes da viagem do Darwin, tem uma expedição francesa que vai à Guiana Francesa, e sei lá onde mais, vai um cara a bordo lá, que devia ser físico, que chama Richard, ou Richard, não sei, isso aqui parece um nome mais inglês do que francês, mas era uma expedição francesa, isso em 1671. Aí ele chega lá na Guiana Francesa e vê que o relógio dele atrasa alguns segundos todos os dias comparado com o tempo que ele media lá em Paris. Como é que ele sabe, de novo a mesma pergunta, como é que ele sabe que o relógio dele atrasava? Ele pegou o celular dele, ligou para Paris e disse, aqui está marcando meia-noite. O outro cara lá respondia, aqui já marca meia-noite e 10 segundos. Obviamente, não foi assim. Como é que foi que ele fez? Fica a pergunta de novo. Bom, qual foi o raciocínio desse cara e das pessoas nessa época? Só pode ser que a aceleração da gravidade não é a mesma em Paris e na Guiana Francesa, que é mais perto do Equador. Por quê? Porque às vezes, entra uma outra questão que está muito em moda hoje em dia, porque a Terra, além de não ser plana, a Terra não é uma esfera perfeita. Então as pessoas raciocinaram, se a aceleração da gravidade lá na Guiana Francesa, no nível do mar, e aqui em Paris, no nível do mar, né, desconta, vai para a beira da praia, lá num lugar perto de Paris, dois lugares na beira do mar, a aceleração da gravidade é diferente, isso deve significar que a Terra não é uma esfera perfeita, mas sim alguma outra forma. E aí, como no Equador dava gravidade menor, eles pensaram que a Terra é uma esfera achatada nos polos, alongada no Equador. Então, as pessoas já estavam pensando em física com bastante detalhe nessa época. E vejam que isso é 1670 e os caras já tá todo mundo cansadíssimo de saber que a Terra é redonda. As pessoas já sabiam que a Terra era redonda muito antes das grandes navegações. Não existia um debate assim antes das grandes navegações, apesar de a gente ouvir essa história com frequência de que a igreja dizia que a Terra era plana, que aí o Vasco da Gama deu a volta ao mundo e provou que a Terra era redonda e tal. Isso é conversa furada, até onde eu saiba. Não que eu queira defender ninguém aqui, mas todo mundo já concordava. Se vocês procurarem, existem vários sites religiosos, assim, né, em geral, a Igreja Católica, que naquela época não tinha tido a
a Reforma, então todo mundo era católico, a Igreja Romana, Vaticano, e os caras já sabiam, ninguém ficava questionando a redondeza do planeta. Existia, sim, discussões sobre o raio da Terra. Bom, então, isso aí foi o tempo que o cara descobriu que o G não era constante. Então, você veja aqui que eu anotei duas grandes utilidades, né, do pêndulo simples. Um, medir a aceleração da gravidade, a outra, medir o tempo. Tá? E aqui eu vou contar duas histórias rapidinho, só de introdução, depois eu tenho um videozinho para cada um desses. Eu fiz um videozinho mostrando um pêndulo de Foucault, e o Foucault foi o cara, lá em, aí já passados muitos anos, 1850, ele fez um pêndulo, Foucault, um pêndulo simples, grandão, pendurado no teto, ele fez numa casa dele, num lugar dele, depois ele colocou num lugar que é bem no centro de Paris, está para visitação hoje em dia, que é o que chama o Panteão, em Paris, e o pêndulo dele está lá andando, assim, digamos, né, nessa direção, que é o paralelo ao quadro. E à medida que o dia passa, vocês estão dentro daquela sala lá, o pêndulo vai fazendo assim. Tá? Só que não existe nenhuma força que faça com que o pêndulo gire. Quem gira é a Terra. E daí dá a impressão que o pêndulo está girando dentro da sala. Essa aí foi a primeira prova direta de que a Terra gira. Chega, depois a gente entra no assunto no vídeo específico. Tá? E outro pêndulo que é famoso é o pêndulo de torção, que também nós vamos fazer um videozinho específico, mas é simplesmente isso aqui. Ó. Eu tenho o meu relógio pendurado, ao invés de balançar que nem um pêndulo, eu vou torcer o fiozinho aqui, e o fiozinho torcido ele se distorce. Ele faz uma rotação, passa da posição do equilíbrio, torce para o outro lado, passa da posição do equilíbrio, torce para o outro lado, e o amortecimento aqui é gigantesco, ele já parou de girar. Bom, baseado num pêndulo desses, que foi criado por um cara aqui, ó, que acho que é inglês e tem um nome meio inglês, meio francês, um outro cara, uns 50 anos depois, ele mede a constante da gravitação universal. Tá? E aqui uma coisa interessante é que a teoria da gravitação universal é o que é 1750, 1740, e levam 50 anos ou mais, um pouco mais, para que as pessoas consigam medir a constante da gravitação universal com a experiência que esse cara aqui fez. Então eu vou fazer um videozinho separado. Então, nós vamos medir o G do jeito que eu já falei antes. É só medir o comprimento do fio, pendurar o fio e medir o período do nosso pêndulo. Tá? Nesse processo, a gente vai dizer, não, tá, a gente não quer medir esse negócio de qualquer jeito. Assim, 10.1 no meio da sala de aula, ali, no dia que o professor está explicando a matéria, tirar um coelho da cartola e pendurar o coelho pelas orelhas e fazer uma medida de G e dar 10.1, tá maravilhoso. Mas a gente quer fazer uma medida legal, e a gente quer que vocês treinem suas habilidades como engenheiros, físicos experimentais, ou seja lá o que for, para medir um G legal, assim, não dar 9, 10 e a gente achar que está bom, ou dar 9.89 e a gente achar que está bom. A gente gostaria mesmo de achar 9.79 alguma coisa, que é o valor aqui em Florianópolis. Então, vamos tentar fazer, cada um vai conseguir fazer o melhor que pode, usando uma cordinha e um pezinho. Aí a gente vai discutir todas as maneiras de melhorar essa medida para chegar o mais próximo possível do valor correto. Tá? E eu queria mencionar isso aqui, ó. Isso é bastante difícil de fazer com um pêndulo simples. Tem um monte de complicaçõezinhas aqui. O principal delas é o momento de inércia disso aqui. Porque no fundo, esse meu pêndulo aqui, ele não é um pêndulo simples. Essa massa não tem raio zero. O meu fio não tem massa zero. Tá? E aí eu tenho que calcular o momento de inércia do fio, todo esse negócio. Cada uma dessas coisas contribui para eu errar o meu valor de G. Então, em 1820, mais ou menos, tem um cara que era físico da Marinha Britânica lá. Esse cara inventou um pêndulo que é um pêndulo reversível. Tu pendura o pêndulo de um jeito, daí vira o pêndulo de cabeça para baixo, a haste é rígida, né, não é uma cordinha. Vira o pêndulo de cabeça para baixo, balança o pêndulo de novo, mede os dois períodos, a distância, e simplifica enormemente porque elimina a medida dos momentos de inércia. Então, depois de 1820, a medida
boa de Gzinho, cadê o Gzinho? Aqui, passou a ser feita com esse pêndulo. E isso perdurou até os anos 50, quando começaram a fazer experiências diretas. Assim, não vem ao caso aqui, vocês vão fazer uma experiência que é dali, depois pode discutir isso com os professores, inclusive eu seria um dos professores. Ah, jogam uma coisa, ela vem caindo, e aí vem o tempo para ela cair. Aí tem um monte de aparato eletrônico lá para medir a posição do negócio, o tempo, e consegue medir o dia com uma precisão altíssima. Então é isso de introdução. Passaremos em breve aos próximos capítulos.